São 7h18, sábado, dia 16 de novembro. Seja muito bem-vindo para você que acabou de ligar aí na tela da TV A Crítica. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. E para você que está se preparando para curtir esse fim de semana, quer ficar muito bem informado, quer sair, mas quer ficar por dentro aí de tudo que aconteceu nesta sexta-feira e início de sábado, então você pode nos assistir através do nosso aplicativo, a Crítica Play, e também através do nosso YouTube, youtube.com/TV A Crítica. Fiquem muito à vontade para fazer parte também da produção desse programa. E a gente já começa com participação ao vivo, falando que um avião que transportava maconha e ox foi apreendido. Houve uma ação da polícia aí nesta sexta-feira que aconteceu lá no Aeroclube, aqui na capital amazonense, na zona centro-sul. E quem traz mais detalhes a respeito dessa apreensão de entorpecentes, a gente vai conversar agora novamente com a repórter May Chapiama. May, o que aconteceu neste caso? Quanto de entorpecente foi apreendido? Pois é, Nádia, essa apreensão aconteceu nesta sexta-feira, na noite desta sexta-feira, ali no Aeroclube, que fica na Avenida Professor Newton Lins, no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus, no qual essa aeronave de pequeno porte foi apreendida com 700 quilos de entorpecentes. Nessas imagens é possível ver toda a droga que estava escondida no interior dessa aeronave. Ainda não se sabe se houve pessoas presas em relação a essa apreensão, mas a polícia adiantou que essa droga vinha do município de Fonte Boa. Foi durante uma operação do DENARC, que é o Departamento sobre Narcóticos, e também em conjunto com a Delegacia da Receita Federal, que houve essa apreensão. A assessoria de imprensa do DENARC informou que hoje terá uma coletiva onde a polícia vai repassar todos os detalhes, se houve prisões, se também quem seria o responsável em receber essa droga aqui em Manaus. Nós vamos acompanhar essa coletiva mais tarde. Todas essas informações a gente vai trazer no programa Alô Amazonas, viu, Nádia? 700 quilos de drogas que são tirados aí de circulação, ainda bem. Nádia, eu volto com você. É verdade, Meia. Ainda bem, para nossa felicidade. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar ainda nessa edição. E eu vou pedir, então, para o Caio colocar as imagens aqui para a gente mostrar um pouquinho a respeito dessa apreensão que foi realizada nesta sexta-feira no Aeroclube, na zona centro-sul de Manaus. Olha, esses entorpecentes, para quem chegou agora, estavam escondidos dentro dessas caixas e vieram de um município com destino à capital amazonense. Falando assim de forma muito geral, porque vocês viram, né, que daqui a pouquinho vai acontecer uma coletiva para falar sobre esse caso. A gente tem mostrado muitos aqui envolvendo embarcações, tanto aqui na capital como no interior do estado. E o que a gente percebe é que os criminosos estão utilizando de um artifício que já é velho conhecido da polícia, colocando ali, despachando como se fosse uma mercadoria, um eletrodoméstico, eletroeletrônico, né? E colocando ali no meio de outras mercadorias que realmente vêm para a capital amazonense de forma legal, que tem nota fiscal. Então, o que a gente comenta a respeito desse caso é que o dono da embarcação ou o dono da aeronave, eles podem ser responsabilizados, né, por conta desse transporte. Porque o que a Polícia Militar diz pra gente é que no momento em que esse produto, essa mercadoria chega na embarcação, muitas vezes eles não pedem nenhum tipo de documento, a nota fiscal ou um documento, um laudo, né, um relatório mais descritivo, o que realmente vem ali, o que realmente não está ali, a quantidade, de onde veio, para onde vai. E lembrando que essas pessoas podem ser responsabilizadas sim. Então esse filtro tem que ser realizado para que isso não aconteça e chegue realmente ao dono dessas mercadorias ilícitas, né? A gente mostrou aí casos de armas, casos de drogas que os cães, inclusive farejadores, participam dessa operação, vários órgãos também da Secretaria de Segurança Pública. Então, a minha dica é essa, é que as pessoas realmente ali, ó, tenham o controle e peçam um documento de identificação. Além dessa nota fiscal, peçam um documento de identificação da pessoa que está despachando todo esse material. Como acontece no correio, como acontece quando a gente manda também uma mercadoria para fora do país.
tudo isso precisa ser minuciosamente bem detalhado para que essas pessoas não vão para a cadeia e paguem por um crime que você não cometeu. Então, daqui a pouquinho a gente vai saber quem é o dono dessa mercadoria, se a pessoa da aeronave tem alguma relação com o proprietário desse entorpecente, de onde veio, para onde ia e, principalmente, gente, para onde que tudo isso aqui seria distribuído. Porque a gente sabe, inclusive nas matérias, a gente está virando até especialista já, né, em entorpecentes. Eu estou para fazer parte da equipe do DENARC aí, que essas embalagens de cores diferentes e que tem alguma descrição, olha, aqui são cores diferentes e quantidades também diferentes. Isso quer dizer o dono dessa mercadoria, para onde ela seria distribuída. E a gente tem que chegar nessas pessoas, viu? Fazer uma operação integrada aí para tirar também não só os entorpecentes, mas essas pessoas de circulação. E olha só, um homem de 29 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva. Ele agrediu a própria mãe. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A vítima ligou para a polícia após ter a casa invadida pelo suspeito, que ainda furtou um aparelho de ar-condicionado do local. A proprietária de uma residência ouviu um barulho um tanto estranho vindo da porta da residência. Ela foi até a área para saber quem estava se aproximando. E, para surpresa dela, era o próprio filho, Daniel Barros de Oliveira, 29 anos de idade. Mas aí você deve estar pensando, mas era o filho dela, ok. Não. A grande questão é que esse sujeito tinha uma medida protetiva e ele não poderia se aproximar da própria mãe. Tinha que ficar pelo menos 300 metros longe dela por conta do histórico de violência. A idosa ficou assustada com a situação, perguntou o que o filho queria e aí ela percebeu que ele já tinha praticado um furto. Tinha levado um aparelho de ar-condicionado. A mulher, vendo a cena, chegou a ser agredida pelo próprio filho. Ela chamou os policiais aqui da 14ª SICOM, que foram até o local para averiguar a situação. Tenente, quando vocês chegaram lá, qual era o clima ali? Era de tensão no ar. O que ela chegou a relatar para vocês? Isso, a senhora estava bastante aflita, né, porque o filho dela invadiu a residência dela, não pediu permissão. Ele foi logo invadindo e ela notou que faltava o aparelho de ar-condicionado e um capacete de motociclista. Foi quando ela acionou o nosso linha direta para a equipe deslocar até o local para averiguar a situação. Quando vocês chegaram à residência, o que foi constatado? Ele estava sob efeito de drogas, entorpecentes, álcool, porque chegou a agredir a própria mãe. Na verdade, nós não constatamos lá, não temos a certeza se ele estava sob efeito de entorpecente ou embriagado. A questão é que ele já tem passagem por ter agredido ela e ela nos relatou que ele a agrediu novamente. Para onde ele foi encaminhado depois desse delito? Ambas as partes foram encaminhadas para a delegacia especializada em crime contra a mulher, onde lá foi tomado os procedimentos cabíveis. Muito obrigada, tenente, pelas informações. Agora a justiça vai decidir como é que fica o futuro do Daniel, já que ele chegou a agredir a própria mãe, furtou a residência da idosa e agora ele vai ter que prestar esclarecimentos. E um pedestre foi atropelado por um motociclista na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Ele teve a perna fraturada. O autor do acidente deixou o local com medo de ser linchado, mas depois retornou e foi encaminhado à delegacia. Ele e a vítima receberam atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu aqui na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, por volta de 11 horas da noite. Na ocasião, uma equipe da 14ª SICOM que patrulhava pelas ruas do Jorge Teixeira foi acionada pela própria população a respeito de um homem que havia acabado de ser atropelado. Com essas informações, os PMs foram até o local do acidente e lá se depararam com a vítima, identificada como Marcos Túlio, estirada no chão com a perna quebrada e também diversos ferimentos na cabeça. Detalhe, nessa hora o motociclista já teria fugido do local. Devido ao estado em que a vítima se encontrava, os policiais acionaram as equipes do SAMU que prestaram ali os devidos socorros. E nesse meio tempo, o suspeito retornou ao local do acidente. Quando a equipe chegou no local, coletou as informações tanto da vítima quanto
os populares que estavam ao redor, que um cidadão numa motocicleta havia passado, né, e havia atropelado a vítima e havia se evadido do local. Quando os policiais solicitaram um apoio, né, através do SAMU para a vítima, então chegou o autor do fato, informando que teria sido ele, que ele teria saído do local com medo de ter sido linchado, né? Então, o que aconteceu que os policiais, então, solicitaram também atendimento médico para o autor. Também ficou machucado? Isso, ele ficou com algumas escoriações pelo corpo e, posteriormente, a vítima, né, seguiu para o hospital, fraturou a perna. Foi feito os procedimentos, trazido para cá o autor, ele foi flagranteado por lesão corporal na modalidade culposa no trânsito. E moradores do conjunto Jardim Boa Vista, no bairro Aleixo, afetados por um deslizamento de terra provocado por uma obra em um hospital privado, reivindicaram providências. Segundo eles, apenas alguns muros foram reconstruídos, mas as indenizações prometidas e as reposições dos eletrodomésticos danificados não foram viabilizadas. Depois de quase 40 dias, a nossa equipe de reportagem voltou aqui na rua Mário Macarém, que fica no conjunto Jardim Paulista, no bairro Aleixo, uma das áreas que foi atingida por um deslizamento de terra que ocorreu dentro de uma empresa que tem uma rede de hospitais aqui nas proximidades. Nós vamos mostrar a fachada dessa empresa e é possível, inclusive, ver homens trabalhando no barranco onde houve esse deslizamento de terra. Segundo informações dos moradores que foram atingidos e tiveram muitos prejuízos por conta desse deslizamento, as obras não pararam e a empresa não cumpriu com alguns acordos que fez com a comunidade depois desse fato, que infelizmente atrapalhou bastante a vida das pessoas que vivem por aqui. Um desses acordos foi indenizar todos os moradores aqui da área, o que não aconteceu. Eles vieram apenas, construíram alguns muros aqui nas casas de algumas pessoas que foram prejudicadas, mas os eletrodomésticos, os móveis, infelizmente, ficaram perdidos e os moradores ficaram no prejuízo. Inclusive, um dos moradores nos informou que eles apenas colocaram aquela lona para evitar um novo deslizamento, mas nós estamos nos aproximando do inverno, ou seja, com uma forte chuva, o risco de um novo deslizamento acontecer é muito grande. Nós vamos conversar agora com o seu Ângelo, que é um dos moradores aqui da área, que teve a sua residência prejudicada por conta desse deslizamento. Seu Ângelo, o senhor perdeu tudo. Levaram todas as nossas eletrônicos, nós estamos sem nada, não temos nada dentro da nossa casa, simplesmente ele só fez mandar fazer o muro. E nós não recebemos nada, nós queremos uma resposta, porque senão nós vamos fazer montim lá na frente, lá na rua Recife. Bom, nós vamos tentar nos aproximar aqui da entrada dessa residência. É possível a gente ter uma dimensão do que esse deslizamento de terra fez com a casa de alguns dos moradores aqui. Por exemplo, todo esse entulho que você está vendo agora nas imagens foi depois desse deslizamento de terra. Ali mais ao fundo, onde tem uma árvore, existia um outro muro que infelizmente não aguentou, acabou cedendo, um muro colocado pelo próprio morador, pelo seu Ângelo, que conversou com a gente ainda há pouco. E aí, nada foi feito até então. Eles até colocaram novamente outros muros que existem aqui nas redondezas, lembrando que o seu Ângelo não é o único afetado, são praticamente todos os moradores aqui da rua Mário Macarém, ou seja, 10 famílias que tiveram seus bens perdidos por conta do descuido de uma empresa que iniciou uma obra, mas não se preveniu, não fez a prevenção exata de segurança e acabou prejudicando todas as pessoas que moram aqui. Eu mesmo estive aqui no local no dia em que aconteceu esse deslizamento de terra. A água realmente chegava praticamente no joelho de todos os moradores, das pessoas que passavam no local, muitos carros danificados, casas que ficaram completamente embaixo da lama. Ou seja, os moradores agora querem uma solução. No mesmo dia que houve o deslizamento de terra, aconteceu também uma reunião no prédio dessa empresa privada que tem uma rede de hospitais, onde eles prometeram que iriam indenizar todos os moradores aqui da área. Mas neste dia os moradores receberam somente uma cesta básica e até agora não foram indenizados e também estão esperando o retorno dos eletrodomésticos, dos móveis que foram perdidos, o que não aconteceu. Aqui nós já temos
temos um outro morador, é o seu Glauber. Seu Glauber, na sua casa, por exemplo, o senhor perdeu o quê? Não, eu sou morador aqui da rua, houve perca, inclusive toda vez que chove, até de dar descarga do vaso sanitário, volta a água, está tudo entupido. Não fomos nós que criamos esse problema, foi a empresa que, se vocês tivessem tido o mínimo de capacidade de colocar essa lona antes de acontecer o que aconteceu, nós não estaríamos aqui fazendo esse tipo de manifestação. Nós só queremos solução para o problema que vocês criaram para nós. Não fomos nós que criamos isso aí. Bom, essa é a reivindicação dos moradores aqui dessa área que foram bastante prejudicados por conta desse deslizamento de terra. Eles vão ficar agora aguardando uma resposta dessa empresa para saber de fato quando eles vão ser indenizados e o que vai ser feito para evitar que outro deslizamento de terra ocorra por aqui por conta dessa obra que até então não terminou. Olha, a nossa produção tentou falar com a rede hospitalar e com a construtora responsável pela obra, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta. E olha, a gente mostrou aqui na participação da repórter May Chapiama que teve um caso de sequestro relâmpago registrado aqui na capital amazonense. Mas esse não foi o único não, viu? A gente vai ter mais detalhes sobre esses 2 casos de sequestros aí registrados em menos de 10 horas, gente, aqui em Manaus. Falando novamente com May Chapiama. May, conta pra gente um pouquinho mais a respeito desse outro caso. Pois é, Nádia, esse segundo caso aconteceu por volta de 8 horas da noite desta sexta-feira ali no bairro do Alvorada, zona centro-oeste da capital, quando um comerciante de 41 anos de idade estava parado em frente à sua residência tranquilamente quando ele foi abordado por um grupo criminoso que pediu o veículo da vítima e o obrigou a entrar dentro do porta-malas desse veículo. Em seguida, eles saíram com o veículo da vítima para realizarem assaltos aqui na capital, mas eles acabaram abandonando o veículo dessa vítima, com a vítima presa ao porta-malas ali na Avenida Torquato Tapajós, depois de perceberem que estavam sendo perseguidos. Em seguida, esse grupo criminoso acabou fugindo a pé e não foram identificados. Esse caso foi registrado na delegacia e agora a polícia investiga esse caso para tentar chegar nesses autores que cometeram esse sequestro relâmpago, viu, Nádia? Obrigada, May, pelas suas informações. Infelizmente, né, parece que virou moda aqui em Manaus colocar as vítimas no porta-malas e realizarem aí diversas ações criminosas na cidade. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, vamos relaxar um pouco. Dar uma pausa nos nossos casos policiais. Sabe para quê? Para saber o que você de casa está achando do nosso programa. Vou pedir para colocar aqui na tela, já está aqui na tela, nossas participações. E diz assim: bom dia, eu sou Raimundo Carlos, do bairro Santa Etelvina e estou ligado no Manhã no Ar. Quero mandar um recadinho para o Siqueira. Não te cala, estamos com você. Recado dado, viu? Muito obrigada pela sua participação. A gente tem um registro aqui, olha, de uma telespectadora falando assim: bom dia, Nádia, já estou ligadinha no Manhã no Ar, que a nossa semana seja de paz, já estou indo para o trabalho, manda um alô para as professoras da escola Fabrício Sampaio. Quem mandou para a gente foi a Gilda, do Manoa. Gilda sempre participando aqui do nosso programa. Um beijo para todas vocês que fazem a diferença, que... Gente, eu não tenho o que falar desses professores, né? São fundamentais na nossa educação. Se eu estou aqui hoje, foi por conta de uma pessoa que lá no início da minha carreira, né, no início de tudo, da vida, conseguiu fazer com que eu estivesse aqui, me deu apoio, me deu educação e me ajudou nos momentos mais difíceis. Muito obrigada e obrigada também pela sua participação. A gente tem um registro aqui, olha, especial. Bom dia, estamos ligados no Manhã no Ar, pessoal trabalhando, colocando a mão na massa, mas mesmo assim nos acompanha ao vivo através do nosso aplicativo ou através do nosso YouTube. Muito obrigada pela participação de vocês, um ótimo dia de trabalho para vocês que estão fazendo a diferença nesse sabadão.
A gente tem um registro aqui, olha, muito especial e diz assim: bom dia, Nádia, já estamos ligadinhas em você no Manhã no Ar. Me chamo Maria Clara e essa bebê é minha irmã, Aurora. Somos aqui do Viver Melhor 2. Manda um alô pro povo do meu bairro. Um beijo para você, Maria Clara. E um beijo para a Aurora, que desde pequenininha já sabe o que é bom, né? Começar o dia bem informada, né? Conectada aí à TV A Crítica. Continue participando, as nossas telespectadoras mirins, que me deixa muito feliz dessa participação e interação também. Olha, a gente tem aqui uma opinião. Lembra que eu pedi para você desde o início do programa, comentando a respeito de alguma matéria? Pois é, chegou o nosso primeiro comentário a respeito disso. Vou pedir para o nosso diretor subir aqui para a gente ler melhor essa mensagem. Diz assim, ó: minha ideia sobre os dispositivos deveriam ser assim, um botão de emergência instalado no próprio volante, um botão, e quando mesmo notasse o assalto, acionava esse botão onde alertava os motoristas, né, de aplicativo e a própria polícia. Quem mandou pra gente foi o Sidney Alencar, lá do Mutirãozinho do Cacau Pireira, o interior do Amazonas, também participando do nosso programa. Sidney, eu queria falar para você que não foi só você que teve essa ideia também não, viu? Acho que eu não comentei lá no início, logo depois da matéria, mas a gente também discutiu sobre isso na redação hoje. Um botão que ficasse ali próximo, ao alcance, então, desse condutor que pode ser vítima de vários assaltos. Um botão, inclusive, que eu acabei de pensar que poderia acionar alguma luz, né, de cor diferente para chamar a atenção das pessoas que também passam ali pelas ruas, porque muitas vezes a gente não vai encontrar com a polícia militar ou com outros motoristas de aplicativo, mas qualquer pessoa vendo aquele alerta pode acionar a polícia e fazer com certeza toda a diferença. Evitar que esses sequestros relâmpagos aconteçam e que a pessoa tenha um trauma ainda maior, né, sendo colocada no porta-malas. Gente, deve ser uma aflição muito grande, como aquela vítima que inclusive falou com a nossa equipe de reportagem na noite desta sexta-feira com o Rafael Tavares, né? Então a gente pode evitar isso sim. Esse dispositivo é uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos pensar sobre isso, como eu falei anteriormente. A classe precisa estar unida. Não é cada um pensando no seu umbigo, não, que vai fazer a diferença e vai salvar vidas. É cada um pensando no coletivo, sempre juntos. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tem mais mensagens aqui para a gente? Se não tiver, a gente vai fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, então, aproveita aí, vão entrar outras reportagens, intervalo também, já pega o seu aparelho celular e já manda mensagem para a gente comentando sobre uma outra matéria ou sobre a mesma matéria. As suas opiniões, né, os seus comentários são sempre bem-vindos e a gente vai mostrar tudo aqui, ó, ao vivo para você e para o resto do mundo inteiro. E a gente vai continuar com essa pausa aí nos nossos casos policiais, porque agora a gente vai falar sobre a primeira edição do Festival de Cultura Urbana, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, que reúne neste fim de semana várias manifestações artísticas, como hip hop, grafite, breakdance e outras coisas. O projeto começou nesta sexta-feira e vai até amanhã em algumas zonas da cidade. O palco começa a ser montado. Está quase tudo pronto para as batalhas de breakdance, MCs e All Style. É a primeira edição do Festival Cultura Urbana. O evento conta com diversas atividades da chamada cultura de rua, como shows de artistas do hip hop, intervenções de grafite, além das disputas na pista. Esse primeiro festival de cultura urbana, que ela vem com o objetivo de ocupar todas as zonas de Manaus. Então a gente percebeu que a cultura urbana vem se fortalecendo nas zonas e a gente criou essa programação super extensa. A cultura de rua representa muito o dia a dia de quem mora na periferia. E, apesar de toda a discriminação em volta desse estilo de vida, essa forma de expressão pode promover educação, transformar e causar um grande impacto social na vida de muita gente. Eu costumo falar que eu sou a maior mudança também, porque eu vim de um bairro precário, entendeu? De uma comunidade mesmo que só era feita por gangues, briga. Eu estou há 15 anos ativo na cultura hip hop e de lá eu me tornei um profissional como produtor cultural e profissional da dança também. E hoje eu faço licenciatura em dança, o pacote aí do programa do Festival de Cultura Urbana do Estado do Amazonas, Economia Criativa.
é uma oportunidade que eu vejo de intercâmbio cultural entre os artistas, de todas as linguagens, entendeu? No evento, novos artistas tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos através das competições. A regra para participar das batalhas era ter garantido a inscrição, que encerrou ontem, quando as disputas começaram. Hoje eu estou julgando a batalha de break, e na batalha de break eu vou estar julgando os fundamentos da dança break, entendeu? Top rock, footwork, freeze, grau de dificuldade, entre outras. O evento atende às zonas leste, norte e sul da cidade. Começou nesta sexta, na pista de skate do Parque São José, já com 50 inscritos para participar das batalhas. Neste sábado, o evento segue para a Praça de Alimentação da Cidade Nova e encerra no domingo, na pista de skate do Prosami Mestre Chico, onde acontecerá a grande final e premiação de todas as categorias. A gente fez mapeamento de várias zonas e a gente precisava sinalizar as que mais vêm com essa força. E a gente decidiu fazer aqui na Zona Leste, junto com um dos produtores culturais, que é o Mike King, que também sinalizou e mapeou junto conosco. A gente também decidiu fazer lá na Zona Norte, que é lá na Cidade Nova, que é na praça de alimentação, que ela é bem... Ela tem uma certa... um movimento ali, e a gente também decidiu fazer na Zona Sul, que também o crescimento junto com a cultura urbana. Eu queria convidar todos vocês a participar do primeiro Festival de Cultura Urbana nas zonas de Manaus. Ela começa às 17 horas, vai até às 21, com uma programação super extensa, com intervenção de grafite, batalha de MCs, all style, b-boys e também uma batalha e nosso DJ Carapanã também para animar a nossa festa. Bem legal, né? Vale a pena conferir, lembrando que segue até amanhã. E olha, depois do intervalo, equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental prendeu uma dupla com pássaros silvestres e sem documentação. E lembrando que tem o nosso quadro Café no Ar hoje, sabadão. Fica com a gente, são 7 horas e 45 minutos. Não saia daí, só dá um tempo para tomar aquele cafezinho. A gente volta já.